Ligou? Aham. Oi, olá. Papai, você não quer fazer aqui? Tem mais uns? Eu acho que. Será que vai ficar a mesma coisa aí, filha? Gente, eu vou mudar de lugar aqui, tá? É uma cozinha, a cozinha é bem escura, eu acho, do que aqui, muito escuro. Tá, você leva aqui pro pai. Tudo bem, galera? Vamos andar um pouquinho comigo aí. Eu tô aqui no meu escritório, mas a gente tá sem energia elétrica hoje. E aqui tá muito escuro. Então eu vou vir pra minha cozinha aqui. E aqui na cozinha tá mais claro. Aí a gente consegue ficar mais claro aqui, né? E eu consigo falar com vocês aí melhor, né? Então você já sabe que vai ter mais barulho aí, porque eu tô aqui na cozinha. Deixa eu acertar aí, tá beleza? Show de bola, tranquilo. Pega a minha xicrinha lá, minha filha, que eu esqueci, a minha caneta, por favor. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. São 14 horas e 8 minutos. Estou aqui em Guaratuba. E hoje a gente está sem energia elétrica de novo. Mas tá bom, né? Então eu vou fazer aqui o nosso programa hoje aqui na Raiz, né? Raiz, você já sabe, né? Já é programa Raiz. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero falar com você sobre elas. Obrigado. Quero falar para você hoje sobre elas. Se você ouvir algum barulho aqui, né? Sinto muito, mas tem um monte de gente aqui perto, então provavelmente você vai ouvir. Mas a gente vai conversar aí hoje, tá bom? E eu quero falar para vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo. Vou trazer algumas informações para você, tá legal? E a gente vai trocar aí informações hoje, né? Vamos trocar informações aí hoje. Não vou poder pôr foto, vídeo, você já sabe. Não tem como, né? Porque a gente tá sem energia elétrica aqui, tá bom? Sem energia elétrica aqui. Eu vou te contar uma história hoje. Uma pequena história, mas ela é importante. Mas eu vou te contar uma história hoje, sim. Com certeza. Aliás, eu vou te contar duas histórias. Eu quero te contar uma história sobre o socialismo hoje. Eu vi hoje de manhã tava, não sei o nome dele, senão eu diria aqui, porque eu achei a explicação dele extraordinária, né? E você ouvindo as coisas que eu vou te dizer, você vai passar a entender muita coisa que você não entende. Você vai entender, por exemplo, o que esse governo quer fazer o desencarceramento, ele quer soltar os presos. Você vai entender por que os caras querem os bandidos na rua e você preso dentro de casa. Entendeu? Quero te explicar isso hoje. De onde veio essa ideia? Quem criou essa ideia, né? O ministro aí do atual governo disse que quer descriminalizar a droga para que as pessoas possam sair da cadeia e ter uma vida normal. Que isso é uma balela. Isso é uma baita de uma balela. E eu vou te contar por que eles querem fazer isso. Trouxe alguns dados. É uma coisa rasa, assim, nada muito aprofundado, porque não é muito a minha área isso, né? Isso aí não é a minha área. Então eu trouxe uma coisa rasa para ter uma conversa rasa com você, mas você vai entender perfeitamente. Eu procurei trazer o mais importante para mim ir te contando e te falando sobre isso. Como eles querem implantar o socialismo no Brasil. Qual é a porta que eles querem abrir para que o socialismo entre no país. PT quer abrir, esquerda, PSOL, essa esquerda toda aí que você já sabe quem são, né? Não preciso ficar nominando aqui para ninguém encher o meu saco depois, né? Entendeu? Aliás, teve no canal do Alfredo hoje, ele é lá de Brasília. Lembra que eu falei para você que tinha umas coisas que eu só ia te contar depois que as pessoas falassem? Lembra que eu disse para você? Que eu não posso falar antes de alguém falar? Eu já sei faz tempo, né? Eu vou te contar. Do Daniel.
O canal do Alfredo, o Alfredo fez uma live, ele está aí no YouTube também, e ele afirmou que o Zé Dirceu está morto. Afirmou isso. E ele disse que o Zé Dirceu já morreu faz tempo, né? Que usaram para matar ele um taco de beisebol e que o corpo dele foi para Venezuela e que o cara que está por aí não é ele, né? Eu disse para você que tem algumas coisas, né, que eu ouço, que eu vejo, que eu sei que é verdade, mas eu não posso falar porque eu não tenho interesse de ser portador de notícia para você aí, né? Tipo, o cara falou primeiro. Não. Esse tipo de notícia, eu acho que quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe, na minha opinião, né? Então, se o cara... Eu vou dizer para você que o galo voou nessa circunstância em dezembro já. Dezembro. Entendeu? Eu já disse isso aqui para você, que o galo já tinha voado nesse cara em dezembro. Esse cabra aí. Mas agora que o irmão falou aí, eu posso falar também, que qualquer coisa eu ouvi dele, né? Foi ele que disse. Sacou? Mas eu ouvi aí dele que o cara, que o galo voou sobre ele, né? Com uma espora de 9 milímetros. Espora do galo de 9 milímetros. Foram 2 ou 3 esporadas. E essas esporadas foram nas costas. E junto com esse cara aí que foi esporado pelo galo, tinham também 3 ou 4, eu não tenho bem certeza, porque eu esqueci, porque faz tanto tempo já que eu já ouvi falar nesse negócio aí. Pessoas que trabalhavam como seguranças ali, né, dele, que foram junto. Entendeu? Então, quando o canal do Alfredo, né, lá de Brasília, ele vem e afirma que o Zé Dirceu morreu, que ele já foi para Venezuela, foi cremado lá, né, seu corpo já era, e ele tem certeza disso e está afirmando, né? Então eu posso aqui, baseado no que ele disse, porque eu não sou o primeiro que está falando, eu estou só, como ele já disse, né? Eu posso aqui falar porque ele falou. Mas eu discordo de algumas coisas da informação. Segundo eu ouvi também, tinham 2 caras exatamente iguais a ele. Você vê, dezembro eu estou falando para você, que eu escutei essa história. Exatamente iguais. Que vieram do mesmo lugar, Cuba. Treinadinho, muito tempo, para assumir o lugar do cara quando fosse necessário. E quando o cara bateu, o cara sumiu e está lá. E agora esse cara, que foi aqui no hospital, que cabeça e tal, era esse cara. Aí sim. Taco, né? Pum, pá, tá. Aí sim. Entendeu? Aí sim. Mas a história completa é do jeito que eu tô te contando. Ontem, uma notícia que tá rolando forte na internet, que é a visita do ministro aí na Maré, né? Você viu aí, tá um agito esse negócio aí, né? Do cara indo lá eu não sei se fala na comunidade da Maré, na favela da Maré, não sei como é que fala. Certo, né? Se tiver errado aí você me perdoe, não sei bem, não entendo muito disso. E ele fez
colocou uma foto hoje aí. Estava num encontro de uma comunidade lá na Maré, né? Entendeu? E aí tem alguns áudios aí da polícia que filmou ele lá, ali coisa e tal. E as pessoas dizem que aquela favela tem dono, né? Aquela região lá tem dono. E que você só entra lá se você conhecer o dono, os caras autorizar, que é o tráfico, né? Que é os caras que controlam lá e tal. Que ele entrou lá sem segurança, sem cerimônia, porque na verdade ele foi convidado, né? E eu queria aproveitar essa notícia para contar um negócio para você. Né? Mas o que eu vou te contar não é a notícia, é a história. Que quem já estudou um pouquinho conhece, eu devo admitir para você que não é a minha praia, eu não gosto muito de marxismo, enfim. Eu não sou um profundo conhecedor disso, né? Nunca curti isso aí. Eu gosto de outras coisas, mas eu fiz algumas anotações e por isso você vai ver que eu vou estar lendo aqui, porque eu anotei. Tá? E eu quero que você lembre, depois a gente vai voltar no ministro do Lula vindo à favela, no Complexo da Maré, né? Assim fala, né? Complexo da Maré. Tá? Você vai entender o que está acontecendo, que às vezes você não entende, né? Às vezes você não entende, você fala, pô, mas por que os caras fazem isso, pastor? Mas por que os caras, o que tem a ver o tráfico? O que tem a ver o desencarceramento? Por que eles querem tirar os caras? Por que alguns juízes andaram soltando milhares de presos na pandemia, mais milhares? Por quê? O que acontece? Qual que é essa treta? O que rola? Por que os caras que soltam esses bandidos sempre são os caras de ideologia de esquerda? O que pega nisso? Por quê? O que está rolando? São notícias que são perguntas que pessoas fazem e não entendem porque não conhecem a história. Quando conhecerem a história, você vai entender e vai saber qual é o método. Ok? Qual é o método? Então eu vou contar para você, mais uma vez eu vou te dizer, eu fiz anotações, eu fui ouvir um especialista, fiz algumas anotações, achei um vídeo de um cara muito legal na internet, que é professor da área, e o cara é extraordinário. Se eu pudesse eu colocaria o vídeo dele aqui para você assistir, sai daí música, colocaria o vídeo aqui para você assistir, mas eu não posso, né, porque o YouTube não deixa, mas eu fiz algumas anotações e eu vou falar para você. O Karl Marx, que foi o cara que criou toda essa temática aí, ele afirmava que a grande revolução, e depois eu vou explicar para você qual revolução e de que revolução eu estou falando, que a grande revolução, ela viria através do proletariado. Quem é o proletariado? São as pessoas pobres, trabalhadoras, os empregados, é o proletariado, são os pobres. Ele achou que a grande revolução cultural marxista viria através dos pobres. Então, o Karl Marx, que é o imbecil que inventou esse troço aí, ele sempre afirmou, né, que ele viria através do povo, que a revolução tinha que vir através do povo. Mas à medida em que o tempo foi passando, as pessoas foram estudando, apareceu uma outra escola, que se chama Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, que tem aí caras como Marcuse e outros que são professores, vamos colocar aí, né? Que trouxeram essa nova tese. E eles disseram que o Karl Marx havia feito análise social de maneira errada. De maneira errada. Por quê? Porque o proletariado, ele é de direita. O proletariado não é de esquerda. Entendeu? O proletariado, ele é quase que 100% cristão. Entendeu? Ele é quase que 100% proletariado cristão, é a estatística que eu estou te dando. Entendeu? E essa escola de Frankfurt percebeu essa avaliação
essa análise social que foi feita por Karl Marx de maneira errada. E eles então mudaram alguns conceitos, né? Então a escola de Frankfurt diz que Karl Marx errou, pois ele disse que a revolução tinha que vir do povo. Mas o povo comum, as pessoas que levantam cedo, vão trabalhar todo dia, aquela coisa toda, né? Esse povo é basicamente cristão e de direita. Tá? Cristão e de direita. E que o Mao Tse-tung, que foi um dos outros grandes pais desse lixo, achava que a revolução deveria vir dos camponeses. E o Lenin achava que era nas fábricas, os empregados de fábrica que deveriam fazer essa revolução social, tá? Não é revolução armada, é social. Muito bem. Os marxistas dizem que o povo vai fazer a revolução. E o proletário, segundo pesquisas, é o povo mais conservador e religioso do país, pelo menos no nosso. Então 90% ou mais desse povo, desse proletariado, do povo pobre, do povo que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos por mês, o povo, ele é cristão, ele é trabalhador, ele gosta do que é reto, ele não gosta de bandido, ele não gosta de ladrão, ele conhece as escrituras, ele é a favor da família, ele é a favor da direita, ele é de direita, porque ele tem esses valores, cristãos impregnados no seu coração, por uma questão cultural, ok? E se você entrar, por exemplo, lá na Maré e fizer uma pesquisa e todo mundo puder falar a verdade, ninguém gosta do tráfico, por exemplo. Ninguém gosta de bandido. Ninguém gosta de assalto, ninguém gosta de tiroteio. Ninguém gosta disso, todo mundo quer viver em paz. Ninguém quer que as pessoas entrem na sua casa e roubem. Ninguém gosta disso aí. Entendeu? E quem é que gosta de bandido? Quem é que romantiza o bandido? Quem é que faz isso? É o intelectual de esquerda. É o cara da faculdade, é o cara que mora no condomínio fechado. É esse que romantiza o banditismo. Entendeu? Esse é o cara que romantiza. Esse é o cara de esquerda, o burguês que fuma maconha, que cheira, né? Que vai lá para comprar, que tem os amigos. Então esse cara é o cara que romantiza o bandido. Sacou? A análise social de Marx falhou e veio a escola de Frankfurt e constatou que quem ia encabeçar a revolução não era o proletariado, era a parte degenerada da sociedade. Escute isso aqui. Escute isso aqui, irmão. Isso é um troço dessa análise do cara extraordinário. Mais uma vez eu vou dizer, não é minha, eu ouvi e copiei aqui as melhores partes para eu trazer para você. Eu não vou dar o nome do cara porque eu não sei, eu não consegui achar no vídeo, senão eu ia dar. Eu achei muito importante, Deus fez eu ouvir isso, e olha que eu não ouço vídeo de ninguém, nada, alguém mandou, eu ouvi, achei sensacional e quero compartilhar isso aqui com você. Tá? Então a escola de Frankfurt diz que quem faria a revolução dessa sociedade eram os degenerados da sociedade. Quem são os degenerados? É o Quermuseu, é os funkeiros, as Anitas, os Pablos. Entendeu? Presta atenção, porque esses caras são os ícones da esquerda. As Danielas, os Todes, entendeu? Os degenerados da sociedade. Veja, isso é história, gente. Veja como eles estão seguindo a cartilha certinha. Por isso esse dinheirama para os artistas, para os caras crescer, aparecer, inventaram o funk, divulgou o funk, a prostituição, a erotização das crianças, a degeneração da família, os degenerados, a droga, a maconha, a cachaça, né, tudo que não presta. Então, são os degenerados da sociedade, segundo a escola de Frankfurt, vírgula. Bandidos, olha aí o solta-solta. Olha aí o solta-solta, presta atenção. Corrompidos, depravados.
Esses seriam os protagonistas da revolução. Entendeu? Eles sabem que o crime organizado está a favor da revolução. Preste atenção no que eu estou te falando. Eles sabem que o crime organizado está a favor da revolução. Então, se o crime organizado é a favor da revolução, com quem é que os caras se relacionam, irmão? Os revolucionários, os socialistas, os comunistas. Vão aonde? Conversar, acertar. Escute o que eu estou te falando. Você acha que o cara vai na escola de oficiais do exército fazer visita? Ele vai na favela, irmão, onde os caras estão. Entendeu? Escute isso, eu quero continuar aqui falando para você. Por isso, a esquerda inverte valores, beneficiando bandidos contra a sociedade. Principal ação, desencarceramento. Então, quando alguém está pensando em fazer uma revolução, ele precisa libertar os caras que farão a revolução, que são os revolucionários. Então, se a esquerda tem a intenção de fazer uma grande baderna, uma grande bagunça, uma grande revolução, o que é que eles precisam? De gente. Aonde está esse povo? Nos presídios. Então, o que é que eles têm que fazer? Soltar os presos. E isso aqui está na história. É uma análise minha, não é minha isso. Eu estou lendo a história para você. Entendeu? Então os caras precisam fazer o desencarceramento, eles precisam prover o crime dos meios. Como é que eles vão fazer isso? Eles tiram a cadeia, isso aqui não é crime, isso aqui não vai para cadeia. Se roubar celular não vai para cadeia, se fazer isso não vai para cadeia. Então eles vão permitindo, olha, nesse lugar aqui não pode entrar, nesse lugar aqui a polícia não pode entrar, olha, nesse lugar. Então o que eles vão fazendo? Eles vão fortalecendo os caras que vão fazer o serviço que eles querem. Entendeu? É só você prestar atenção, nós estamos vendo tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo. Entendeu? Depois, esses mesmos bandidos, teve na pandemia aí, numa pegada só, soltaram 22 mil. Lembra? Numa canetada só, soltaram 22 mil na pandemia. Lembre disso. Depois, esses mesmos bandidos, entre aspas, soltos, vão encabeçar a revolução. Agora que vem um parênteses e diz assim, o que é a revolução? Revolução social de destruição da base da atual sociedade. Pastor, qual é a definição da palavra revolução que você está usando? Vamos lá, abre parênteses. Revolução social de destruição da base da atual sociedade. Então, o que a esquerda prega? Ela prega o igualitarismo, que está dizendo que todos têm que ser igual a todos. É todos, é todos. Todo mundo igual. Existe o exemplo da floresta, por exemplo. Como é que você torna uma floresta toda igual, irmão? Se no meio da floresta tem xaxim, no meio da floresta tem pé de banana, tem pé de guavirova, tem pé de pitaia, tem pé de guavirova, tem madeira de lei, tem madeira branca, é tudo numa floresta diferente. Todas as árvores, uma é diferente da outra. A não ser que você esteja numa floresta de eucalipto e tal, aí a outra conversa foi plantada. Mas caso contrário, quando você encontra uma floresta, e na floresta, cada árvore é de um tipo, eu ia falar de uma marca, né? Cada árvore é de um tipo. Entendeu? Então, como é que eles vão tornar toda essa floresta igual? Matando a floresta e cortando todas as árvores. O único jeito.
Então você precisa arrancar as árvores pela raiz, fazendo com que aquela floresta se transforme num deserto. E aí sim, no deserto é tudo igual, porque só tem areia. Entendeu? Tem que destruir a floresta e fazer virar um deserto. Porque aí a floresta não tem mais a diversidade de árvore de tudo quanto é tipo. A gente está falando da sociedade. Entendeu? Então, a revolução que a esquerda prega, essa esquerda que está aí, identitária ou igualitária, se você preferir, eles pregam igualitarismo. Como é que todo mundo vai ser igual? Se tem gente que estudou, gente que não estudou, gente que trabalha, gente que não trabalha. Como é que todo mundo vai ser igual? O sonho deles é que todo mundo vai ter que ser igual. Então vai nivelar por baixo. Então todo mundo, um exemplo aqui chulo, ganha um salário mínimo do governo. Todo mundo, e todo mundo vive com um salário mínimo. Então você vê aí o presunto falando que é um absurdo você ter 2, 3 televisão na tua casa, que uma só é suficiente. Ele não falou isso? Ele não falou isso? Sim ou não? Então, quando você ouve o cara falar, você entende qual é a ideia que ele segue, o que tem na cabeça dele. Esse é o socialismo do Gramsci, o gramscismo, se você preferir. Só que ele já é adaptado em Frankfurt, ele já é adaptado, ele não é o marxista. É exatamente isso aí, a teoria da terra arrasada. Muito bem, tem mais ainda, vou te contar. Quais são os 3 pilares que impedem eles de implantar o socialismo na sociedade? São 3 pilares: família, igreja e o mercado. Então, para que isso seja instalado num país, para destruir a floresta, eles precisam destruir 3 pilares que vão contra a ideia deles. Primeiro, a família. Segundo, a igreja. E terceiro, o mercado. Um livre mercado, comércio, trabalho, livre mercado. Por que eles querem destruir o mercado? Porque o mercado, livre mercado, prova que a teoria deles é furada, é errada. Por quê, pastor? Porque quando você vai comprar uma caixa de ovo no mercado, você olha na caixa de ovo se o cara que produziu o ovo é gay? Não. Você olha na caixa de ovo e você vê que o cara que produziu aqueles ovos, criou as galinhas e produziu aqueles ovos, ele é branco? Não. Você olha no mercado a caixa de ovo e você vê se aquela caixa de ovo foi produzida por uma família negra? Não. Você olha naquela caixa de ovo e você vê ali que aquilo ali foi produzido por mulheres? Não. Você olha naquela caixa de ovo e você consegue identificar que aquilo ali tem qualquer tipo de conotação racial? Não. Por quê? Porque o mercado, irmão, ele não escolhe a característica do cara que produz o produto, ele escolhe o produto que o cara produz. E se o produto for bom e tiver um bom preço, que se dane quem fez. Você entendeu? Então a liberdade de mercado contraria o que os caras dizem, por isso eles querem destruir o mercado. Por isso aparece aquela jovem senhora do Rio de Janeiro que diz que é da Assembleia de Deus, agora numa propaganda, dizendo assim: olha, vamos parar de tomar o suco de uva com mão de obra escrava, tome o suco de uva do MST, porque esse aqui é bom. Então o que os caras querem? Os caras querem acabar com a concorrência, acabar com os mercados do suco de uva do Rio Grande do Sul, para que o mercado de suco de uva deles prevaleça e só vendo deles, porque o deles tem a produção correta, o jeito correto, as pessoas corretas, a ideologia correta, os outros não. Então acaba com o suco de uva dos caras. Então o mercado, ele não é racista. O mercado, ele não é machista. O mercado, por isso ele tem liberdade. Se você tem um bom produto e você tem um preço adequado, você vai vender em qualquer lugar. E não faz diferença se você é preto, branco, bicha, homem, gay, hétero. Não, então ninguém quer saber. Tá todo mundo andando para você, irmão. Vive a sua vida. Entendeu?
Então o livre mercado é o principal inimigo da esquerda. Por isso eles querem destruir o livre mercado. E querem comandar com o Estado. Quando eles falam, o Estado vai trazer aqui parcelas da sociedade representativa. Quem é para eles a sociedade representativa? O MST, os professores da Universidade Federal, os professores, tudo de esquerda. Da USP, os criadores de uva, não sei do que, de esquerda. O MST de esquerda. Não tem lá, por exemplo, representante das igrejas evangélicas, representante dos católicos benevolentes de Maria. Não existe isso. Porque isso para eles não é sociedade. Isso é religião. Entendeu? Então, qual é o sonho de consumo da esquerda? Destruir o mercado. Qual é a segunda grande barreira que impede o socialismo de entrar no país e de fazer do nosso país um país socialista? A igreja. A igreja. Por quê? Porque a igreja mostra que todos somos iguais diante de Deus. Num Deus que eles não creem que exista. Porque quando você entra numa igreja, ninguém pergunta para você se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é japonês. Você entra e vai sentando nos bancos. Enquanto eles têm, você vai sentando em qualquer lugar. E dentro da igreja todo mundo é igual. Eu sei que tem umas igrejas que mas né, vamos deixar isso para lá. É teoria da prosperidade, mas deixa isso para lá. Vamos fazer aqui na igreja de verdade, a verdadeira, né? Todos vão na igreja, o pobre, o branco, o negro, o rico, a prostituta, o ladrão, o homossexual. Todo mundo vai na igreja, senta no banco um do ladinho do outro e ali todo mundo é igual. Prova que o que eles estão falando é mentira. Que nós vivemos numa sociedade que é desigual, desumana. Mentira. É mentira, a igreja mostra que é mentira, que nós de fato nos comportamos como todos iguais e que nós somos todos iguais, apesar das nossas diferenças culturais, financeiras. Quando vai o juiz e vai o cara que foi preso há um tempo atrás e está liberto, os dois vão na igreja, senta do lado do outro. O advogado senta ali do outro lado, o promotor vai e senta do outro lado e todo mundo vai lá para ouvir a missa, para ouvir o culto e todo mundo é igual, irmão. Todo mundo reza e todo mundo chora e todo mundo participa da hóstia junto, todo mundo leva lá a sua oferta junto. Entendeu? Então isso mostra que esse socialismo dos caras é fajuto e mentiroso. Então a igreja é um grande muro contra o socialismo, por isso eles querem destruir a igreja. Deus, quando ele vem sobre a igreja, ele distribui dons na igreja sobre todos, sobre o branco, sobre o negro, sobre o professor, sobre o aluno, sobre o juiz, sobre o advogado, sobre o bandido, sobre a empregada doméstica, sobre o cara que contrata a empregada doméstica. Todo mundo está na igreja, orando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, submissos a Deus, numa mesma fé, num mesmo caminho, acreditando que vão morar no mesmo céu. Então a igreja põe por terra essa maldição mentirosa chamada socialismo. Então eles precisam destruir a igreja. A igreja é um impeditivo para a implantação do socialismo no país, em qualquer país. Por isso, o Ortega está fechando as igrejas, destruindo as igrejas. Por quê? Porque os caras estão mostrando que o que ele está falando é mentira. Entendeu? Então eles precisam destruir o livre mercado. O livre mercado, quando você é agricultor, por exemplo, você precisa contratar um cara para dirigir tua colheitadeira. Aí você abre vaga lá, preciso de um motorista, não sei como é que chama aí, habilitado para dirigir a minha colheitadeira. Daí você coloca lá, porque não tem, né, no mercado, não tem. Daí aparece uma mulher que tem 20 anos lá, tem habilitação e tal, fala, eu trabalho na fazenda do meu pai, dirijo a colheitadeira do meu pai, mas esse ano a gente teve um problema, preciso de um emprego e tal, estou habilitada. O que você faz? Fala, beleza, faz um teste, passou, dirige bem, tranquilo, sobe e vai trabalhar. Ou você vai dizer, não, você é mulher, eu não contrato mulher, você fala isso e fica sem o teu trator vazio? Claro que não, irmão. Operador, obrigado, irmão. Isso não existe. Isso é mentira, não existe.
O livre mercado, ele seleciona o bom profissional. O bom profissional. A não ser numa economia arrasada, como aqueles querem fazer, de terra arrasada, onde todo mundo precisa de um benefício do governo. Porque aí todo mundo fica pobre. Não tem ninguém melhor. Você fala assim, eu vou cortar grama do irmão para ganhar R$100. Não vai ter grama para você cortar, porque o cara ganha 1.000 igual você. Como é que ele vai pagar para você cortar grama? Acabou, irmão, já era. Não é? Então, os 3 grandes pilares da democracia, da social-democracia, vamos colocar assim, uma democracia forte, pujante, abençoada, é um lugar onde tem um mercado de trabalho livre, um mercado de conversa, de negócio livre, um mercado livre, vou até falar, não estou fazendo propaganda, mas tem um mercado livre, onde tudo que você produzir for de boa qualidade, tiver um bom preço, você vai vender, independente de quem você gosta e o que você seja. Ninguém está preocupado com isso. Segundo lugar, as igrejas abertas acolhem a todos. E dentro da igreja, todos são ovelhas do mesmo pastor. Então, nós mostramos que somos uma sociedade, sim, irmã, de uma grande irmandade. Que é o que eles dizem que não existe. Que eles dizem que você despreza, que o pobre é jogado na rua, passa fome. Não, é mentira isso. Que o bandido é bom, que o traficante é bom, que ele traz, Que é mentira também. E o terceiro muro que eles querem derrubar com seu trator socialista é a família. Porque na família existe uma hierarquia, a família é de Deus. Pai, mãe e filhos, nessa ordem. Pai, mãe e filhos. E o pai se sacrifica pelos seus filhos, o pai se sacrifica pela sua esposa. O pai, se preciso for, ele vai dar a sua vida pela sua família. Ele sai de manhã cedo para trabalhar, trabalha o dia inteiro, se mata, a sua esposa fica em casa, cuida dos filhos na família tradicional. E o pai então vai trazer o sustento para a sua família. Então a esposa é submissa ao seu marido, o marido vai e busca o sustento. Eu sei que a sociedade moderna é diferente, quem está mudando isso, essa cultura machista cristã, são os caras, Eu tenho falado aqui muitas vezes sobre isso. Eu não sou contra absolutamente nada, pelo contrário, eu acho que se você quer trabalhar, você é mulher, você deve, vai sim, com certeza, estudar, trabalhar, crescer, ótimo, sensacional. Mas a estrutura patriarcal, que é o que eles chamam, estrutura patriarcal, por que patriarcal? Porque vem do pai, que é Deus. Foi o jeito que as nossas mães, os nossos pais foram criados, quando a estrutura vem de maneira correta. No meu caso, por exemplo, meu pai foi embora de casa quando a gente era criança, foi morar com outra família, e a minha mãe é que trabalhou para criar a gente. Veja, a minha família é diferente. Não gostaria que fosse assim, mas foi. Então eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que deveria ser assim. Ok? Então, quem trabalha bastante, e principalmente quando a mulher sai para trabalhar, ela faz 2 jornadas, Porque daí ela sai, trabalha na rua, vem para casa, trabalha em casa, Não é? Principalmente nas famílias de menor renda, por exemplo, o marido normalmente trabalha num serviço pesado. Trabalha de pedreiro, trabalha cortando árvore, trabalha, sei lá, fazendo o quê, Na oficina, e deu um serviço pesado, ele chega em casa e está muito cansado, normalmente ele toma banho e dorme, podre. E a irmã chega do trabalho, tem que cuidar da casa, fazer janta, lavar roupa. A minha mãe fazia isso de noite, irmão. E ficava até meia-noite, às vezes, quando ela não estudou, porque ela foi estudar. Minha mãe fez faculdade depois disso, ainda terminou o 2º grau, fez faculdade. Então, eles precisam fazer o quê? Eles precisam destruir a família, porque a família mostra que ela é eficiente e eficaz. Ela é eficiente e eficaz. O modelo de família tradicional, ele é eficiente, ele é eficaz. Por quê? Porque é bom para todo mundo. Porque a mulher não precisa ter uma jornada dupla, ela cuida da sua casa, ela educa os seus filhos. O marido trabalha, a mulher cuida da casa, educa os seus filhos, cuida da sua família, não é?
e os seus filhos crescem na presença dos seus pais, sendo educados, obedecendo os seus pais, e essa é a obrigação que eles têm, obedecer os seus pais. Não são criados pela televisão, nem pela internet, nem em outro lugar. Eles são criados pela sua mãe, que com rigidez, amor, carinho os educa adequadamente para que cresçam bons filhos e sejam bons pais, não é? Boas mães. E de maneira nenhuma que eu estou dizendo que as meninas não podem estudar e ter uma boa profissão. A Manuela é engenheira, já falei isso para vocês, ela estudou, fez Universidade Federal, fez pós-graduação. A Lohane 02, engenheira. Todo mundo aqui em casa estudou, tem profissão, benção pura, sem estudo. Então eu não estou dizendo alguma coisa aqui que eu não viva, né? Eu vivo o que eu estou ensinando você aqui. A família tradicional, patriarcal, criada por Deus, ela é um entrave para o socialismo. Porque o socialismo prega que o governo é dono das crianças. Que o governo tem autoridade sobre os teus filhos. E você está vendo isso aí nesse governo. Que eles querem obrigar você, por exemplo, a tomar aquele negócio aqui e dar para as crianças todo mundo. Porque se você não fizer, você não recebe Bolsa Família, você não recebe isso, você não faz aquilo. Quando você vai levar os teus filhos para a escola, os caras querem dar educação sexual para eles. O guri não sabe nem fazer uma matemática de 5 vezes 3, mas ele sabe compor uma camisinha porque o professor ensinou. Então é isso que os caras estão ensinando aí, já faz parte dessa degradação moral da família. Educação sexual, como é que você se masturba, como é que a menina se masturba, que o menino é isso. Por quem tem que ensinar isso é a mãe e o pai dentro de casa. A escola tem que ensinar português, matemática, inglês, eles não ensinam. Aí nasceu uma geração Paulo Freire burra, né? Burra. Que não conhece matemática, que não conhece história, que ama o socialismo, mas não conhece o socialismo, que nunca viveu nele. Entendeu? Bom, irmão. Então, o que a gente está vendo aí são esses 3 muros ideológicos, esses 3 muros de conservadorismo brasileiro, que é o livre mercado, ainda é o livre mercado, a família e a igreja, né? Que está sustentando a nossa pátria e a nossa nação. Então agora eu vou voltar para o começo da conversa. Quando você vê um ministro do governo, né? Quando você vê um ministro do governo indo num lugar, conversando, quando você vê um candidato a presidente da república indo no mesmo lugar, se reunindo com determinadas pessoas, você vê uma ação de governo, porque o governo são os caras que eles colocam em cargos estratégicos, liberando, trazendo aí, né, uma grande quantidade de pessoas, fermentando uma grande quantidade de povo para uma determinada função, você entende que há algo em curso. Existe algo em curso, não é? Aliás, eu queria dizer para você que hoje eu ouvi o vento dizendo que estão sendo identificadas aí pelo Brasil fazendas com gente que só fala árabe, na região do Mato Grosso, perto da divisa com a Bolívia. Eu recomendo que, se você mora no Mato Grosso, nessas regiões de fronteira, perto desses lugares, família, é estranho, né? Porque fazendas compradas em dinheiro vivo, e só tem homem, não tem mulher, não tem criança, só homem, trabalha lá, usa lenço, fala o povo do lenço, usa lenço, homem, entendeu? Com grandes garagens aí, né? De tratores, mas não tem trator, tudo alugado. Abre seu olho aí. Os caras estão achando que nós somos trouxa, mas não somos trouxa não, irmão. Viu? Que ninguém é trouxa não. Não é? Ninguém é trouxa não. Certo? Os caras brincando de agricultor, sendo que no país dos caras não tem a tradição. Né? Falando um árabe estranho, carregado,
Entendeu? Estamos recebendo informação aí. Certo? Mas é nova ainda essa, eu vou te dar agora. Estamos esperando aí a verificação dos fatos, né? Entendeu? Mas segundo, terceira notícia que eu recebo só essa semana sobre isso. Entendeu? Não é os caras que veio no... Não. Fronteira com a Bolívia, irmão, a Colômbia, tá vindo de lá. Comprando fazendas grandes. Muita gente, muito empregado, tudo do mesma nacionalidade. Sacou? Cidades pequenas, né? Garagens grandes, com muitos brinquedos nas garagens. Ok? Beleza? Eu já vou, tá, galera? Desculpa aí, hoje tá ruim aqui, a gente tá sem energia elétrica. Eu tô fazendo aqui na minha cozinha hoje a nossa live. Eu queria trazer esse assunto para você, tá bom? Tô aqui com minha bateria, carregando aqui minha bateria para poder fazer o programa com vocês. Hoje é quinta-feira e assim que a gente tiver mais notícias aí, mais informações, se você tem conhecimento dessa conversa, quiser conversar comigo, me procura aí. De repente você mora aí no Mato Grosso, outros lugares, né? E você tem conhecimento aí dessa conversa. Algumas pessoas estão me procurando aí, né? Diz que parece que teve gente que andou trabalhando nesses lugares e andou sumindo. Tem algumas cidades que tem umas pessoas que estão sumidas, ninguém acha, sabe onde anda. Entendeu? Então, de repente, se você mora por aí, né? Ouviu falar, tiver alguma coisa a acrescentar aí, né? Quiser conversar com o pastor aí, tá bom? E os nossos pássaros estão voando firme aí, né? Não acho que não. Os nossos pássaros estão voando firme aí, firme. A gente continua com o braço forte, com a mão amiga, irmão. Não se engane, tá? Não leve em consideração a ação de alguns contra tantos milhares de milhares que são patriotas, homens e mulheres de bem, que estão dispostos a dar sua vida pela nação, do nosso exército brasileiro. Ore por nós, ore por eles, né? Pelo nosso exército, pelos bons soldados do exército, tá ok? Porque, né? Logo a gente vai ter a prova real aí. Tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês, um beijo no teu coraçãozinho aí, tá? Fiquem com Jesus. Eu quero falar um monte de coisa, mas eu vou deixar para amanhã, que amanhã o Thiago tá aqui, a gente vai ter energia, eu vou poder mostrar para você. Tem umas mensagens aí do Oswaldo Eustáquio que ele postou aí. Eu quero trazer umas coisas legais para você. Amanhã a gente fala sobre notícia, tá, de política aqui do país. Hoje eu não trouxe porque eu não tenho como colocar aqui, daí não tenho referência, fica difícil, pode dar algum problema, tá? Mas amanhã a gente volta e a gente conversa mais. Hoje o pastor tá de folga, né? Eu vou descansar e, aliás, não vou, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, tá bom? Já são 3 minutos para as 3 horas da tarde. Eu tenho compromissão agora que eu preciso numa reunião, tem gente me esperando. Tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo. Tchau.